Há um livro tão antigo que foi apagado da Bíblia. Um livro que fala de anjos caídos, gigantes híbridos e um segundo juízo final prestes a acontecer. Ele foi banido por líderes religiosos e esquecido por quase todo o mundo moderno. Mas por que esconderam esse livro? E o que ele revela sobre o fim da humanidade, que ninguém quer que você descubra? Você já ouviu falar de um livro que foi citado na Bíblia, mas apagado dela? Um livro antigo, com relatos tão perturbadores que muitos afirmam que ele foi silenciado de propósito. Esse livro é conhecido como o Livro de Enoque. Escrito muito antes de Cristo e atribuído ao próprio bisavô de Noé, ele descreve um mundo que poucos ousam imaginar. Um mundo onde anjos desobedeceram a Deus, vieram à terra, tomaram esposas humanas e deram origem a criaturas conhecidas como Néfilins, gigantes, seres híbridos, monstros. Mas não era só isso. Esses anjos ensinaram aos homens segredos do céu. Segredos que não deveriam ser revelados. Magia, astrologia, guerra, feitiçaria. A humanidade, ao invés de se elevar, mergulhou no caos. Enoque viu tudo e ele escreveu. Seus textos são diferentes de qualquer outro livro sagrado. Ele não fala apenas de pecados e arrependimentos. Ele descreve reinos celestiais, máquinas do firmamento, dimensões onde tronos flamejantes giram no vazio e criaturas de luz se reúnem em silêncio. Ele fala de portais, de eras perdidas, de julgamentos que ainda estão por vir. Por que então esse livro foi apagado da Bíblia? O próprio Novo Testamento o menciona. A carta de Judas cita Enoque diretamente, quase palavra por palavra. Os cristãos primitivos o liam, os judeus da antiguidade o respeitavam. Mas, em algum momento, tudo mudou. Por volta do século IV, em meio a concílios e decisões políticas, o livro de Enoque foi considerado perigoso demais, herético, e sumiu. Foi escondido, banido, enterrado nas areias do tempo. Só sobreviveu na Etiópia, onde foi guardado por monges durante séculos como um segredo sagrado. Mas agora ele voltou, e com ele, perguntas que ninguém ousa responder. Se Enoque realmente andou com Deus, como dizem as Escrituras, por que os líderes religiosos rejeitaram suas visões? Se ele foi levado ao céu sem provar a morte, como afirma o Gênesis, não deveríamos ouvir suas palavras com mais atenção. O que ele viu lá em cima, que fez os teólogos silenciarem sua voz? O livro de Enoque começa como um sussurro e termina como um trovão. Ele revela uma guerra entre os céus. Fala de anjos vigilantes que se apaixonaram por mulheres humanas, quebrando as leis eternas. Eles desceram ao Monte Hermon em um pacto sombrio e ali selaram sua rebelião. Ensinaram aos homens a construir espadas, criar escudos, manipular os astros. E aquilo que deveria ser luz virou trevas. Esses anjos caídos, chamados de vigilantes, foram liderados por Senjasa e Azazel, nomes que ecoam em lendas antigas, mitologias, esquecidas e até nos cultos mais sombrios. Azazel, segundo o texto, foi o responsável por espalhar o pecado entre os homens. Ele ensinou segredos proibidos e por isso seria lançado nas trevas até o grande dia do juízo. O próprio Deus, segundo Enoque, se enfureceu com o que viu na terra. A humanidade, corrompida, deformada, prestes a se autodestruir. Então ele tomou uma decisão: purificar o mundo com um dilúvio. Mas antes disso, ele falou com Enoque, levou-o ao céu, mostrou-lhe tudo, o passado, o presente e o que ainda estava por vir. O mais impressionante não é o relato do dilúvio, nem os gigantes ou os anjos. É o que Enoque viu depois, porque ele não só testemunhou a destruição daquele mundo antigo, ele viu algo muito maior, algo que ainda não aconteceu. E é isso que transforma esse livro em uma profecia viva.
que pode estar se cumprindo bem diante dos nossos olhos, mesmo que ninguém perceba. Porque o julgamento descrito por Enoque não terminou com a arca de Noé. Ele diz que outro virá, maior, definitivo, e que o mundo outra vez será dividido entre os que sabem e os que preferem continuar cegos. Imagine estar diante de um manuscrito milenar, escrito não por mãos comuns, mas por alguém que teria caminhado com Deus e voltado para contar. O livro de Enoque não é apenas um texto antigo, é uma bomba teológica, um artefato espiritual carregado de segredos celestiais que desafiam tudo o que conhecemos sobre a origem do mal, o destino da humanidade e o verdadeiro plano de Deus para o mundo. Enoque descreve com precisão assustadora uma rebelião nos céus, liderada por anjos que olharam para a terra e se apaixonaram. Mas não era amor, era obsessão, uma quebra de hierarquia cósmica. E essa queda não foi simbólica, foi literal. Esses anjos, chamados de vigilantes, se materializaram no plano físico, desceram ao Monte Hermon, fizeram um pacto de sangue, e o mundo nunca mais foi o mesmo. Eles tomaram mulheres humanas, geraram filhos gigantescos chamados Nefilins, seres com fome de guerra, destruição e dominação. Mas pior do que isso, os vigilantes ensinaram aos homens artes ocultas, metalurgia de guerra, cosmologia desviada, cosméticos para sedução, feitiçaria, manipulação, genética. Enoque, assustado, observa tudo, ele escreve, ele ora, e então é chamado por Deus, levado aos céus em vida, onde lhe são mostradas verdades tão profundas que até hoje estremecem teólogos. Ele descreve 7 céus, tronos de fogo, multidões de anjos em silêncio eterno, portais interdimensionais e juízos reservados não só para os anjos caídos, mas para a própria humanidade. E é aqui que a tensão cresce, porque o que Enoque viu não era apenas sobre o passado, ele viu o futuro, o nosso futuro. As ações dos vigilantes abriram feridas no tecido da criação, feridas que nunca se fecharam. E Enoque revela que nos últimos dias, os mesmos pecados voltariam. Os mesmos conhecimentos proibidos seriam redescobertos. A humanidade, mais uma vez, mexeria com aquilo que está além de sua compreensão, e o juízo voltaria. O livro de Enoque diz que os filhos dos anjos caídos seriam destruídos no dilúvio. Mas seus espíritos, esses não morreram. Eles vagam, são os espíritos malignos sobre a terra, como diz o próprio texto. Invisíveis, manipuladores, famintos. Seriam eles os verdadeiros demônios. E se for verdade, o mal que Enoque viu nunca foi vencido, apenas silenciado. A igreja primitiva lia esse livro. Pastores, bispos, até os primeiros padres conheciam suas palavras. O próprio apóstolo Judas, irmão de Jesus, cita Enoque quase literalmente. Mas em poucos séculos algo mudou. O concílio de Laodiceia, o concílio de Cartago, o surgimento de uma Bíblia padronizada, controlada, filtrada por imperadores e líderes políticos. E ali o livro de Enoque desaparece. Oficialmente é considerado não canônico. Extraoficialmente, proibido, perigoso, subversivo. Mas por quê? O que havia nele que tanto ameaçava a estrutura do poder religioso? Talvez porque ele não apenas fala do céu, ele denuncia a corrupção dos próprios céus. Ele mostra que nem todos os seres de luz obedeceram a Deus, que houve uma guerra e que ela continua invisível dentro da nossa própria história. Enoque descreve algo ainda mais assustador: a tecnologia dos anjos caídos, instrumentos que pareciam armas, portais que lembram Stargates, máquinas celestes que giravam sobre o firmamento. E ele fala que nos últimos dias essas coisas voltariam, seriam redescobertas e fariam parte de um engano global, um engano que convenceria até os eleitos.
A psicologia por trás disso é brutal. Nós, como seres humanos, temos um viés cognitivo chamado cegueira da familiaridade. Aquilo que se repete, mesmo que perigoso, torna-se invisível. Hoje chamamos de normal o que Enoque chamaria de abominação. Estamos cercados por conhecimento que parece moderno, mas que, segundo ele, é antigo, proibido, repetido. A mesma corrupção dos dias de Noé, mas agora em escala digital, genética, global. E isso nos leva a um abismo ainda mais profundo. Se o que ele disse for verdade, estamos a poucos passos de reviver a queda dos vigilantes. E ninguém está pronto para o que vem depois. Então, chegamos ao ponto onde tudo converge. O clímax da visão de Enoque não é apenas a queda dos anjos ou a destruição dos gigantes. É o julgamento final. Um tribunal cósmico onde até as estrelas são testemunhas e as ações humanas e desumanas são pesadas com precisão absoluta. Enoque vê o trono de glória, um fogo que consome sem destruir. Ali, os vigilantes são acorrentados eternamente em prisões subterrâneas. Seus filhos são apagados da terra. Mas Enoque treme ao perceber que o ciclo voltaria, que a corrupção celestial voltaria a tocar a terra. E que no fim dos tempos o engano seria tão bem orquestrado que os homens não saberiam mais o que é divino e o que é diabólico. É aqui que a revelação acontece. Enoque viu que o homem moderno, seduzido por tecnologia, por ciência sem consciência, por conhecimento sem sabedoria, seria manipulado pelas mesmas forças ocultas que derrubaram os vigilantes. Ele viu a humanidade repetindo o mesmo padrão, adorando seres de luz que não obedecem à luz, recriando gigantes, não com corpos, mas com sistemas, redes, inteligências artificiais, bancos genéticos, implantes e toda essa busca por imortalidade, controle e transcendência tecnológica é, segundo ele, a repetição exata da rebelião dos céus. Nós não estamos apenas brincando de Deus. Estamos tentando substituir Deus. E isso, na visão de Enoque, é o último gatilho, o que acelera o juízo. O que traz o retorno do Filho do Homem, não como cordeiro, mas como juiz. E a pergunta que nos rasga por dentro é: por que esse livro foi banido? Por que escondido por séculos? A resposta talvez seja mais perturbadora do que imaginamos. Porque se as palavras de Enoque forem verdadeiras, então tudo o que acreditamos estar construindo como progresso é, na verdade, uma armadilha. Um labirinto arquitetado por inteligências que nunca foram humanas. O que chamamos de avanço é apenas a repetição de uma queda milenar. E se os espíritos dos gigantes ainda vagam entre nós, invisíveis, famintos, manipuladores, talvez já tenhamos passado do ponto sem retorno. Mas a esperança não morre aqui. Enoque, mesmo diante de tudo, termina sua visão com uma promessa. Um novo céu, uma nova terra, uma justiça que não se vende, uma luz que não pode ser apagada, mas ela só virá para os que vigiam, para os que resistem ao engano, para os que veem além da superfície. Agora, olhe ao seu redor. Observe o que chamamos de normal. Redes que sabem tudo sobre você. Dispositivos que escutam sua voz. Um mundo onde a verdade virou ofensa, onde o silêncio é comprado, onde tudo parece estar sob controle. Mas você sente que algo está profundamente errado. Você cairia no mesmo truque ou conseguiria perceber quando a luz não vem da luz? Comente. Você acredita que o livro de Enoque deveria voltar à Bíblia? Ou ele foi banido por um bom motivo? Salve este vídeo. O algoritmo odeia quando a gente fala disso. E se você quer continuar descobrindo verdades ocultas, revelações proibidas e histórias que vão virar sua mente de ponta cabeça, inscreva-se agora. Ative o sininho. Não
perca os próximos segredos, porque o juízo talvez já tenha começado.